Fala galera, tudo bem? Meu nome é Matheus Raine, eu sou professor de Física. Hoje a gente vai continuar o estudo da mecânica dos fluidos, parte 2, aula 2. O que a gente vai ver hoje? Basicamente um único tema, por incrível que pareça, mas é um tema muito relevante, muito importante nas nossas provas de vestibulares, que é o princípio de Arquimedes. O que é o princípio de Arquimedes? Muita gente não conhece o princípio de Arquimedes por esse nome, e sim por empuxo. O que é o empuxo, professor? É bem fácil de você entender. Com certeza, alguma vez na sua vida você teve alguma situação que, por exemplo, você estava dentro da piscina e você tentou pegar algum objeto, ou até mesmo tentou pegar uma pessoa no colo dentro da piscina. E você percebeu que foi um tanto quanto fácil. Mas conforme você ia tirando esse objeto dentro da piscina, conforme você tirando essa pessoa de dentro da piscina, você ia ver que começou a perceber que a tua dificuldade começou a aumentar. Parece que a pessoa começou, digamos assim, a criar massa do nada conforme você ia tirando ela da água. E isso não é verdade, né, galera? Ninguém engorda ou emagrece porque está dentro da piscina. Então, o que acontece? Acontece basicamente o seguinte, que quando eu tenho um corpo imerso em um fluido, vai surgir essa força aqui chamada empuxo. E conforme você estava tentando levantar esse objeto, essa força de empuxo, ela está apontada aqui para cima também, galera, ela estava te ajudando a levantar. Tudo bem? Só que como, digamos, teoricamente falando, essa coisa funciona, como que eu calculo isso, como que eu vou medir, mensurar ela? Vejam, o que é a força de empuxo? É uma força que aponta para cima quando um corpo está submerso em algum fluido. Vejam, basicamente, como que vai ter força de empuxo? Você vai ter que ter o teu corpo, ou algum corpo qualquer, imerso em um fluido. Se esse corpo está imerso em um fluido, ele vai apresentar empuxo. Mas quanto que vale esse empuxo? Ele vale exatamente igual ao volume deslocado do fluido que você inseriu ele. Como assim ao volume deslocado? Vejam, se você tem um copo de água e você vai inserir algo dentro desse copo de água, conforme esse teu objeto for entrando, o volume da água vai ser deslocado para o lado para que ele consiga ser inserido ali. Basicamente, conforme eu vou colocando essa esfera dentro da água, ela vai deslocando fluido para o lado. E esse fluido que está sendo deslocado para o lado possui uma determinada massa. Então, o empuxo é dito que é exatamente igual à força-peso desse fluido aqui deslocado. Só que a massa é a densidade vezes o volume. Galera, aqui que acontece muitos erros. Eu já vou falar o porquê. Vamos anotar aqui. Puxa, professor, é meio estranho para decorar essa equação. O empuxo é devagar. O empuxo é devagar. O empuxo é devagar. Não tem como não decorar. Densidade, volume vezes gravidade. Pensa assim, eu falei que a força de empuxo é exatamente igual à força-peso do fluido deslocado. Só que vejam, se eu estou falando do peso do fluido deslocado, eu estou falando da densidade do fluido deslocado e do volume de fluido deslocado, beleza, galera? E esse G, o que é o G, professor? G é a gravidade da Terra, pessoal. Digamos assim, 80% dos casos, esse G vale aquele nosso número mágico de 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? E como que surge? Por que existe essa força de empuxo? O empuxo é uma força que ela surge devido à diferença de pressão entre os pontos que você tem inserido no teu fluido. Isso aqui é muito difícil ele perguntar para você por que surge o empuxo. O que ele pede muito para você? Como o empuxo é aplicado e como o empuxo é calculado. Essas duas informações aí você tem que saber porque ele vai te cobrar nas provas de vestibulares, tá bem? Veja, vamos entrar em alguns casos especiais e particulares. Aqui eu tenho um bloco, por exemplo, um tijolo ou qualquer outro bloco, e ele está inserido parte em água, parte em óleo. Qual que é a primeira pergunta que as provas fazem para você? Quem que está gerando empuxo nele? A água ou é o óleo? Veja, pessoal, é os dois. Por que os dois? Porque você tem parte desse bloco aqui imerso em água e parte desse bloco aqui imerso em óleo. Ou seja, você vai ter uma força de empuxo aqui devido ao óleo e você vai ter uma outra força de empuxo aqui devido à água. E as duas vão se somar e aí eu vou ter um empuxo resultante sobre esse bloco aqui. Só que veja, o que vai mudar? Vai mudar que para calcular o empuxo na parte do óleo, eu vou ter que saber a densidade do óleo e eu vou ter que saber o volume do meu bloco dentro da parte do óleo. Então, esse volume aqui é diferente desse, vezes a gravidade. A gravidade é igual para todo mundo. Se eu quero saber a parte do empuxo da água, eu vou ter que saber a densidade da água.
Ah, eu vou ter que saber também o volume, só que da parte que está imerso em água, vezes a gravidade. Qual é a grande pegadinha que ele faz para você? Ele sempre confunde você com as densidades. Ele, por exemplo, já vi vários casos, ele dá o exercício para você, que é para você calcular o empuxo, por exemplo, de um bloco desse imerso em água. E ele te dá a densidade do tijolo e te dá a densidade da água. O que todo mundo erra aqui, todo mundo coloca, quando vai calcular o empuxo, a densidade do objeto que está lá, a densidade do tijolo, a densidade da esfera. Enquanto não tem nada a ver, galera. A densidade é a densidade do fluido, ou seja, a densidade do ar, da água, do óleo, do mercúrio, enfim. A densidade sempre é a do fluido, galera, nunca é o do meu objeto. Tudo bem? Outro caso extremamente particular que a gente tem que saber calcular. Por exemplo, esse. Puxa, professor, aqui eu tenho parte do meu corpo imerso em água e a outra parte não imersa em água. Como que eu vou calcular o empuxo nesse caso aqui? Nesse caso aqui, eu falei que é água para você. Então lembre-se, não é a densidade do objeto, é a densidade da água. Ah, então vamos lá, é a densidade da água e a gravidade da Terra. Só que o volume, eu vou usar o volume dele todo, o volume da parte que está imersa em água ou o volume da parte de cima? Isso aí, galera. Só o volume que está na parte de baixo. O volume que está na parte de cima não tem empuxo. Só quem está imerso na água vai gerar esse volume que, por consequência, vai gerar um empuxo. Então, vamos lá. Empuxo, eu vou somar os dois se eu tenho dois fluidos. Se eu tenho parte para dentro, parte para fora, só a parte que está para dentro do fluido que vai me gerar um empuxo. Tudo bem, galera? Esses detalhezinhos aí é bem facinho da gente entender, só que, cara, a prova de vestibular sempre pega os alunos nisso, tá bem? Vejam. Vamos tentar fazer esse estudo de caso aqui rapidamente para a gente entender como que funciona o submarino. Pessoal, primeiro passo. O submarino, ele tem um determinado empuxo? Ah, ele tem, né, professor? Veja, eu sei que o empuxo é densidade vezes o volume vezes a gravidade. O submarino tem a densidade, que é a densidade da água, que está aqui por fora dele, e o submarino ele tem um determinado volume. Olha o tamanho dele, com certeza. E ele está no planeta Terra, então tem gravidade. Então, o empuxo, o submarino, ele tem um determinado valor de empuxo. Só que o submarino, ele é constituído de alguns materiais, e esses materiais apresentam um determinado peso. As pessoas que estão lá dentro, os objetos que estão lá dentro, exercem um peso. E eu sei que o peso é sempre uma força vertical e apontando para baixo. Então, é como se fosse uma guerra. Eu tenho um empuxo para cima e o peso para baixo. Se eu quiser fazer esse submarino descer, o que eu tenho que fazer? Vejam, eu vou ter que aumentar a força de empuxo, professor? Eu vou colocar mais empuxo nele e ele sobe. Se eu quiser descer, eu coloco mais peso e ele desce. E não é bem assim que funciona. Por que não é bem assim que funciona? Porque o empuxo, ele é constante nesse caso aqui. Como constante? Vejam, a densidade sempre vai ser a densidade da água. O volume dele sempre vai ser o volume do submarino. Não tem como hora eu falar, puxa, eu vou reduzir o empuxo, vou diminuir o valor de empuxo porque eu vou diminuir o volume do submarino. Eu vou cortar essa ponta do submarino fora, vou reduzir o volume dele. Pessoal, isso não tem como, isso não existe, né? Então o valor de empuxo, ele é constante. O que eu vou fazer então se eu quiser descer mais profundo? Descer mais profundo é boa. Se eu quiser ir mais para baixo com o meu submarino. Vejam, eu vou ligar aqui atrás dele uma bomba de água, onde eu tenho um espaço que inicialmente eu tenho ar, um espaço vazio dentro do submarino. Eu vou ligar essa bomba aqui e vou literalmente jogar água para dentro do submarino. Se eu jogar água para dentro do submarino, eu vou aumentar o peso dele. Se eu aumentar o peso dele, ele vai descer. Ah, agora eu quero subir, o que eu faço? Ligo essa bomba aqui, nesse compartimento que tinha água, e jogo essa água para fora. Joguei a água para fora, ele vai subir. Então, o empuxo, ele é sempre constante nesse caso aqui. Quem que vai fazer o submarino afundar ou subir? É a força-peso, brincando de aumentar e diminuir a força-peso. Como que eu aumento e diminuo? Veja, se você quer aumentar, joga água para dentro dele, você vai aumentar a força-peso. Puxa, eu quero diminuir para poder subir, joga água para fora com uma bomba e assim ele fica fazendo essa transição. Tudo bem? É um estudo de caso de empuxo. E olha só que interessante, o que acontece? Acontece que é o seguinte, eu falei para vocês que o empuxo é uma força que surge devido a um corpo estar imerso em um fluido e deslocando esse fluido para o lado. Só que aí você lembra lá da aula número 1 que a gente vive no oceano de ar, ou seja, e ar é um fluido. E ar
possui uma certa densidade, de fato. Então, nesse exato momento, às vezes tem pessoas se questionando, puxa, então eu estou sofrendo empuxo do ar nesse exato momento. O ar está fazendo uma força de empuxo comigo, vertical e para cima. E de fato é verdade. E a gente até pode calcular essa força. Só que, por que você não sente essa força te puxando? Vem cá. O empuxo gerado pelo ar é qual? A densidade do ar vezes o volume vezes a gravidade. Aqui eu fiz a suposição numa pessoa de 100 kg, uma pessoa pesada, 100 kg. Uma pessoa de 100 kg, ela tem mais ou menos um volume de 0,101 metros cúbicos. Ou seja, uma pessoa de mais ou menos 100 kg, ela tem 101 litros de volume, o corpo dela. Basicamente isso. Passando para metro cúbico, 0,101. Quando você for calcular o empuxo de uma pessoa de 100 kg, você vai usar o quê? A densidade do fluido que essa pessoa está inserida, ou seja, o ar, 1,2 a densidade do ar, o volume dessa pessoa, 0,101, vezes a gravidade da Terra, que é 10. Então, fazendo essa continha aqui, uma pessoa de mais ou menos 100 kg agora está recebendo um empuxo de 1,21 newtons. Essa é a força que supomos essa pessoa está recebendo de empuxo vertical e para cima de 1,21 newtons. Puxa, professor, por que ela não está subindo então, já que tem uma força para cima? Simples, né, pessoal? Porque ela também tem em contraponto uma força peso apontada para baixo. E o peso, a gente sabe que ele é calculado através da multiplicação da massa pela gravidade. A massa é de 100 kg, eu falei para você, e a gravidade é 10. Ou seja, o peso é 1000 newtons. 1000 newtons. Enquanto você tem um peso de 1000 newtons te puxando para baixo, você tem apenas 1,21 de empuxo para cima. Por isso que você não sente a força de empuxo. Ela existe e ela está em você agora, só que você não sente porque o teu peso é muito, muito, muito maior do que ela, tudo bem? Você pode ver que não chega nem a 1%, então é muito maior o peso, beleza? Galera, dá uma pausada, lê esse exercício aqui que tem lá na apostila de vocês, nos habilidades do número 3, e a gente já vai resolver na sequência. Então, pessoal, é um exercício meio hipotético, meio estranho, que ele falou que, de alguma maneira, você vai ter uma estátua de ferro maciça dentro de uma piscina. Por que isso aconteceu, eu não sei. Mas tem uma estátua de ferro maciça dentro de uma piscina. E essa escultura, ela precisa ser tirada para fora dessa piscina. Então, o que eles fizeram? Um monte de trabalhador foi lá e tentou tirar. Só que não conseguiram tirar. Daí algumas pessoas tiveram algumas ideias. Olha, vamos fazer isso aqui, vamos encher a piscina de água. Posso encher ela de água? Será que vai ficar mais fácil para tirar ela? Será que não vai? E aí surgiram algumas ideias através de encher a piscina de fluido para tentar tirar essa escultura mais facilmente dentro da piscina. Inicialmente ela estava vazia. O que ele falou para você na alternativa A? A escultura, ela vai flutuar. Nossa, pessoal, se você pegar uma escultura de ferro maciça dentro de uma piscina, você encher essa piscina de água, ela vai flutuar? Não vai, né, galera? Não tem nada a ver a alternativa A. Ferro maciço não flutua, tudo bem? Puxa, professor, mas tem navios que são feitos em ferro. Por que ele não afunda? Porque o navio não é feito em ferro maciço. Ele é feito parcialmente em ferro. E muito da parte interior dele é ar. Então, a densidade do navio não é a densidade do ferro, porque não é uma substância pura, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a alternativa A não tem sentido. A B. A escultura vai ficar com peso menor. Pessoal, nada a ver. Se você encher a piscina de água, o peso da escultura sempre vai ser o mesmo. A mesma coisa lá naquele exemplo que a gente viu no começo. Se você tentar pegar uma pessoa no colo dentro da piscina, o peso da pessoa sempre vai ser o mesmo. Você vai ter a sensação que essa pessoa está mais leve. Por quê? Porque dentro da piscina você tem a força de empuxo te ajudando, mas o peso dela sempre vai ser o mesmo, tudo bem? Então nada a ver. Alternativa C. A água exercerá uma força da escultura proporcional à sua massa e para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força-peso. Veja, tem dois erros. Não é proporcional à massa essa força e essa força não anula a ação da força-peso. Não tem como você anular a ação da força-peso. Se você está dentro do planeta Terra, você está sujeito à ação da força-peso. Não interessa o que você coloca de fluido em volta. Então é coisa de maluco falar que você vai anular a ação da força-peso. Isso não existe, tá bem? Alternativa D. A água exercerá uma força da escultura para baixo. Poxa, sem sentido total, né? Imagine aqui, ó. Tá aqui a tua escultura, você encheu de água, você já tem o peso que está para baixo.
Se a água fizer mais uma força apontada para baixo, aí que você não vai tirar nunca a escultura dali. Então você precisa do quê? Enchendo essa piscina de água, que você crie uma força vertical para cima para te ajudar. Para daí você fazer mais uma força aqui dos trabalhadores e vencer a força-peso dela e tirar ela da água. E é isso que a E fala para você. Só que a E fala para você que essa força, ela não é uma força qualquer. Ela é proporcional ao volume. E de fato o empuxo é devagar. Então o V é de volume. Então essa força de fato, ela é proporcional ao volume sim. Então a alternativa E está correta. Beleza, pessoal? Vamos lá. Dá uma pausada aí enquanto a gente vai dar uma lida no exercício. Joia. Aqui ele te deu um navio em uma determinada situação. Ele falou o seguinte: a figura representa um navio flutuando em equilíbrio, submetido apenas ao seu próprio peso e o empuxo da água. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. Supomos que aqui eu tenha uma vista do navio, de perfil dele. Parte do navio para dentro da água, parte dele para fora. Aonde esse navio tem uma força-peso e essa parte submersa dele em água vai ter uma força de empuxo. É isso que ele falou para você. E aí ele começou a te dar um monte de alternativas aqui. A primeira delas ele falou o seguinte, ó, o empuxo exercido sobre o navio é igual ao seu peso. Muita gente errou, mas é verdadeira. Por que é verdadeira? Vem lá, da segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Nesse caso aqui, esse navio, ele está sendo acelerado para baixo ou acelerado para cima? Não, professor, o navio está parado. Ele não está nem descendo nem subindo, ele está parado. Então a aceleração é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Ah, então a força resultante é igual a zero? Sim, a força resultante é igual a zero. Só que quem é a força resultante? A força resultante é a soma de todas as forças. Como assim? Força resultante é a soma de todas as forças, segundo a lei de Newton. Só que eu tenho uma força positiva, apontando para cima, que é o empuxo. E por outro lado, eu tenho uma força negativa, apontando para baixo, que é o peso. E tudo isso é igual a zero. Então, se eu passar o peso para o outro lado da minha equação, eu vou ter que o empuxo é igual ao peso. Então, em casos de equilíbrio, onde eu tenho um corpo paradinho, o empuxo é exatamente igual ao peso. Que é esse caso aqui, tudo bem? A segunda alternativa aqui, nossa, é uma questão de verdadeiro ou falso, tá, galera? Então, verdadeiro. Ah, eu pulei uma. Vem cá, eu falei que essa aqui é verdadeira, mas eu pulei essa aqui primeiro. Então vamos fazer a primeira de volta. Mesmo sendo constituído de chapas de aço, a densidade média do navio é menor do que a densidade da água. Sim, galera, é verdadeiro também. Por que é verdadeiro também? Muita gente errou. Por quê? Puxa, professor, o navio, ele é feito em aço, ele é feito em ferro. E a densidade do ferro é maior do que a densidade da água. Daí a gente se lembrou que quem é mais denso sempre fica no fundo. Então por que o navio não afunda? Simplesmente porque o navio ele é um objeto misto, né, pessoal? Eu não vou olhar a densidade do navio lá na tabela onde é a densidade do ferro, porque o navio ele não é todo feito em ferro. Ele tem muita parte interna dele aqui que é tudo feito em ar, ou seja, a densidade média do navio, sim, é menor do que a da água, por isso que ele fica em cima da água. O navio ele só vai afundar se a densidade média dele for maior que a da água, tudo bem? Então veja, se eu tiver um navio maciço em ferro, com certeza ele vai afundar. Mas o navio ele não é maciço, ele tem muitas e muitas partes ocas dentro dele, tudo bem? Primeira e segunda feitas. Terceira, o empuxo exercido sobre o navio é maior do que o seu peso. Caso contrário, um pequeno acréscimo de carga provocará afundamento. Galera, veja, não, né? Você pode colocar um acréscimo de carga no teu navio, ele não vai afundar. O que vai acontecer? Você vai aumentar um pouco o teu peso, ele vai descer um pouco mais, ele vai afundar um pouquinho mais. Ah, ele vai afundar um pouquinho mais, vai aumentar um pouquinho o volume que está imerso. Ah, vai aumentar um pouquinho o empuxo. E assim vai equilibrando. Conforme você vai colocando mais peso, ele vai afundando na água. Ah, ele vai afundando, vai aumentando o volume submerso. Putz, vai aumentando o volume, vai aumentando o empuxo. Ou seja, você vai aumentando o peso e o empuxo simultaneamente. É isso que acontece. Tudo bem? Ah, temos mais uma. Se um dano no navio permitir que a água entre no seu interior, enchendo, ele afundará totalmente, porque, olha, aí que eu falei para você, veja, a densidade média do navio, ela é maior, ela é menor do que a densidade média da água. Só que caso eu faça um furo no navio, o que vai acontecer? Puxa, aquele espaço que inicialmente interno dele, que tinha ar, vai começar a ser preenchido por água. E a densidade dele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando.
Até que uma hora ele vai afundar, de fato ele vai afundar, porque a densidade média dele vai ser maior que a da água. Aonde eu tinha ar, agora eu vou ter água. Então a densidade aumenta. A densidade aumentou tanto que ultrapassou a densidade da água. Aí ele vai afundar, tudo bem? Então essa questão aqui também é verdadeira, ok? Vamos lá, galera. Esse aqui, super importante a gente entender esse conceito aqui. Da Unesp, galera. Dá uma pausada aí enquanto eu apago e a gente já faz na sequência. Então, o que ele deu aqui para você? Ele deu essa situação aqui, onde você tem essas duas esferas e ele falou que ele vai cortar esse cabo e vai cortar esse cabo aqui. E quando isso acontecer, ele falou que essa esfera B, ela vai subir e a esfera A vai afundar. E aí ele vai te fazer alguns questionamentos em relação ao peso de cada uma delas e em relação ao impulso de cada uma delas. Fazer um comparativo entre as duas. O que ele falou para você? Quem tem maior peso, quem tem menor peso? Quem tem maior impulso, quem tem menor impulso nessa situação? Só que ele te deu uma informação muito importante aqui, ó. Que o volume é o mesmo. Ou seja, se essa esfera tem um litro de volume, essa aqui vai ter 1 litro de volume. O volume é o mesmo. Vamos pensar assim, tá? O empuxo é devagar. O empuxo é devagar. Então, o empuxo dessa esfera aqui é a densidade do fluido. Lembre-se, galera, a densidade do fluido que está em volta dela, vezes o volume dela, vezes a gravidade da Terra. E o dessa esfera aqui, mesma coisa. A densidade do fluido que está em volta dela, o volume dela e a gravidade da Terra. Então, veja, a densidade em ambos os casos não é a mesma? Sim, elas estão dentro do mesmo recipiente, que é o mesmo líquido que está em volta das duas. Portanto, a densidade do fluido é a mesma nos dois casos. As duas, por exemplo, está dentro da água. Se as duas estão dentro da água, então a densidade é a mesma. O volume das duas não é o mesmo? Sim, ele deu enunciado aqui para você. O volume delas é o mesmo. Então, puxa, a densidade é a mesma, o volume é o mesmo. E a gravidade não é a mesma? Claro que é a mesma, né, galera? Essa aqui está na Terra e essa aqui também está na Terra. Ou seja, a gravidade dela vale 10 em ambos os casos. Então, a gravidade é a mesma também. Qual que é a conclusão disso? Se todos os termos são iguais em ambos os casos, então, com certeza, o resultado vai ser igual. Então, o empuxo da situação A é exatamente igual ao empuxo da situação B. Por quê? Porque a densidade, o volume e a gravidade é o mesmo em todos os casos, então a densidade é igual. Daí muita gente falou, puxa, mas se o empuxo é igual nos dois casos, por que a A vai afundar e a B vai subir? Qual que é o sentido disso? O sentido disso é que o peso é diferente. O peso é diferente. Quem tem maior peso? Obviamente que a A, né, pessoal? Se a A vai afundar, ela tem maior peso. Quem tem menor peso é a B. Então vamos lá. Fazendo um comparativo aqui. Os empuxos são iguais. Empuxo igual e empuxo igual. Qual que é a alternativa correta? A ou E? Vejam. Os empuxos são iguais, porém quem tem maior peso? A A. Então veja, qual que é a correta? Alternativa E, né? O peso do A é maior que o peso de B, porém os empuxos entre as duas é exatamente igual. Então lembre-se, o empuxo sempre vai me chamar aqui a densidade do fluido, tá, galera? Não é a densidade do corpo, não é o peso do corpo, é o do fluido, volume do corpo submerso, tudo bem? E gravidade da Terra. Pesos diferentes e impulsos iguais. Super comum isso, tudo bem? Beleza, galera? Agora eu vou deixar aqui algumas atividades de casa para vocês, que é o exercício da página 326, 327, 28 e 329 e algum pedido especial que eu vou fazer aqui para vocês das habilidades, que é o número 7 da página 328. Tudo bem? Valeu, galera. Obrigado por hoje. Até a próxima aula.